Oi, pessoal. É tão gratificante, pela graça de Deus, poder fazer essa preciosa conferência. Tem tantas coisas que eu quero lhes falar. E o centro disso é Jesus Cristo. Muitas pessoas querem se libertar do pecado e poder ir para o céu. E o único que pode fazer isso é Jesus Cristo por nós. E hoje à noite eu quero falar sobre isso. Hoje eu vou ler a palavra de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 14. Vamos ler Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tornará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Pessoal, em 1962, enquanto eu li a Bíblia, eu descobri claramente de que o sangue de Jesus lavou meus pecados. E depois disso eu pensei: o que será que Deus queria fazer para o homem? E Jesus morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados, e Deus desejava com que a gente percebesse isso. E eu não sabia exatamente como fazer, mas eu pensei que se eu fizesse isso, Deus se agradaria. E Deus abriu o caminho para eu abrir o seminário.
e ele me conduziu para esse trabalho. O meu filho nasceu em 1974 e a minha família cumpre exatamente os anos. Eu nasci em 1944, meu filho nasceu em 1974 e meu neto nasceu em 2004. A cada 30 anos exatamente. E nós todos nascemos no mês de julho. Por isso, todos nós cumprimos a nossa promessa exatamente. E o ano que meu filho nasceu, em 74, naquele ano meu pai faleceu. No ano em que meu pai faleceu, e desde de manhã muitas visitas vieram e eu tinha que ficar ali o dia inteiro. E mais ou menos umas 11 horas da noite acabou a visita. E eu fui à noite lá atrás no pátio. E era uma noite tão escura onde as estrelas brilhavam no céu. E como eu estava com a roupa de funeral, eu podia deitar no chão. Eu nunca fiquei tão grato no meu coração para com Deus. Deus, muito obrigado. O meu pai faleceu. E meu irmão mais velho estava no Japão. E meu irmão não pôde ver meu pai falecendo. E o meu irmão chorou tanto. Eu sou um filho mau. Eu sou um filho mau. Embora eu não tenha falado para o meu irmão mais velho, cada vez que meu irmão falava, eu sou um filho mau, eu sou um filho mau, por dentro eu pensava, eu sou um filho bom, eu sou um filho bom. Quando meu pai faleceu, ele tinha 70 anos. Depois que eu recebi a remissão do pecado, o meu pai mais do que ninguém nos amou. Eu não tenho como falar todas as coisas sobre o meu pai, mas eu me tornei um pregador do evangelho e preguei o evangelho para muitas pessoas. E dentre essas pessoas tem algumas inesquecíveis. E tinha uma senhora que pela primeira vez eu preguei o evangelho e ela recebeu a salvação. A irmã Sonusun de Apoton. Eu acho que ela tinha 24 anos mais do que eu. E ela foi a primeira pessoa que recebeu salvação através de mim. E eu estava tão grato por isso. E ela já faz mais de 10 anos que faleceu. A felicidade que ela me deu foi tão grande. Porque quando eu estava no seminário, o que eu mais desejava é que alguém recebesse a salvação através de mim. Mas nenhuma pessoa recebeu. Uma vez eu me encontrei com um jovem bem calmo e eu falei sobre o evangelho para ele a tarde inteira. Ele foi embora sem ser salvo. E no dia seguinte de manhã no culto, no momento do testemunho, esse jovem foi para frente. Eu fiquei feliz pensando, depois que eu preguei, ele foi para casa, pensou e recebeu o perdão do pecado.
E aquele irmão foi para frente e testemunhou. Ontem eu escutei a pregação do senhor Oksu por 4 horas. E eu só fiquei com dor de cabeça, não entendi nada do que ele falou. Mas enquanto eu estava indo para casa, eu fui para a casa de um outro irmão e em 5 minutos eu recebi a salvação. Ai, que raiva dele! Eu realmente queria conduzir uma pessoa para a salvação. Mas depois eu fui para Pokton e eu preguei o evangelho para a irmã Song-sun. E foi inesquecível para mim. Ela recebeu a salvação e foi transformada. E através dela muitas pessoas receberam salvação. E depois eu preguei o evangelho para alguns presidentes que receberam salvação, reis receberam salvação e muitos pastores também foram salvos. Eu não posso contar todos eles, mas o que eu mais me lembro é do meu pai. E às vezes eu ia para a minha terra natal para pregar o evangelho para o meu pai. E meu pai sempre falava, não se preocupa que eu acredito em Jesus. E ele sempre falava, no ano que vem, na primavera eu vou acreditar. Pai, por que você está esperando até a próxima primavera? É que na próxima primavera é aniversário de 60 anos do meu amigo. E nós somos amigos de infância. Se eu não for para a festa de 60 anos do meu amigo, ele vai me xingar. E eu vou lá beber, eu vou parabenizá-lo. E depois eu paro de beber e vou acreditar em Jesus. Eu não podia dizer nada para o meu pai. E depois, quando chegava a primavera, ele pulava para o outono. Mas pai, por que agora é o outono? Ai, é que no outono, meu amigo vai ganhar uma nora, eu tenho que estar naquele casamento. Meu pai gostava muito dos seus amigos. E ele realmente tinha ele tinha uma boa relação com os amigos. E assim passaram-se 10 anos. E meu irmão mais velho estava vivendo com meu pai. A nossa casa era muito velha, era lá no interior. E a nossa casa era como uma casa de palha. Meu irmão mais velho queria mudar essa casa. E um dia o meu tio veio do Japão. Meu tio trabalhava em Yukio, no Japão. Ele era engenheiro civil e ganhou bastante dinheiro. E um dia meu irmão falou para o meu tio, eu quero construir a minha casa. Então, tio, você não poderia me ajudar? Mas o meu tio, ele viveu no Japão e estava bem japonês. Então, os coreanos falam, quanto você precisa de ajuda? Eu te ajudo. Mas esse meu tio não fez isso. Eu não tenho como te ajudar. Ele cortou friamente. E eu estava escutando ao lado dele. E eu pensei, nossa, quão chateado meu irmão deve ter ficado. E meu tio falou, mas ao invés disso, você vem e trabalha na minha companhia. E eu vou te pagar o salário. E como você é meu sobrinho, eu posso deixar você dormir na minha casa e posso te dar comida. Naquele tempo, o salário era 10 vezes maior do que da Coreia. Se você trabalhar por 6 meses, você pode ter dinheiro para construir uma casa. E meu irmão ficou de ir para o Japão. E quando ele foi para o Japão, ele não simplesmente foi.
ele pediu uma coisa para mim. Enquanto eu for para o Japão, o que você acha de você cuidar do pai? Sim, pai, isso é bom, mano. Quando eu vou poder cuidar do meu pai? Embora naquele tempo a gente tivesse dificuldade porque a gente estava começando a igreja de Tegu, era pobre, mas eu quero cuidar do pai. E meu pai veio para minha casa. Em Padong, em Tegu, era no segundo andar, em cima de um restaurante chinês. E lá nós tínhamos a nossa pequena igreja. Então eu recebi o meu pai. E ficando com meu pai, eu percebi como estava eu fiquei sabendo como estava a saúde dele. Porque o meu pai estava com uma úlcera estomacal, então o ácido estava fazendo a parede do estômago ficar fina. E por causa disso, dentro do estômago dele tinha sangue. Então, quando media a hemoglobina dele, normalmente é 8,5. Então, o dele era 8,5, mas uma pessoa normal tem um nível de 14. Mas o dele era 8,5. E quando estava muito ruim, era até 6. E naquele tempo a gente teve que fazer transfusão. E quando eu vi, eu pensei, meu pai não vai conseguir viver por muito tempo. Se o meu pai idoso falecer, não tem problema. Mas se ele falecer sem receber o perdão do pecado, eu acho que aquilo deixaria um pesar no meu coração para sempre. E eu fiquei muito grato pelo meu pai poder ficar 6 meses comigo na minha casa. E um dia eu pensei que meu pai não ia mais viver por tanto tempo. Eu pensei, quantos meses será que ele vai ainda? E vivendo com meu pai, eu sou um pastor. Se eu não conseguir fazer ele levar, se eu não conseguir fazer ele ir para o céu, quanta tristeza isso vai me trazer. Mas o meu pai não estava aceitando a palavra. Então, no meu coração, eu não sabia o que fazer. E no dia seguinte, era uma manhã e meu pai me chamou. O nome da minha filha é Unsuk. E quando meu pai me chamava do quarto, ele me chamava, pai da Unsuk, você está aí fora? Sim, pai. E com a minha esposa eu entrei no quarto do meu pai. E meu pai estava deitado. E quando eu entrei, ele se levantou e se sentou. Ele se levantou e se sentou para falar algo, mas ele e vomitou. E a gente se assustou. Ele vomitou sangue pela boca. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida. Eu me assustei tanto. E a minha esposa começou a chorar. E tanto eu quanto meu pai e a minha esposa, nós três vendo essa cena, todos pensamos a mesma coisa. Esse é o fim pro meu pai. É o que nós estávamos pensando. E a minha esposa chorando limpou todo aquele sangue. E depois a minha esposa colocou um novo lençol pro meu pai. E depois não tínhamos mais nada para falar. E eu perguntei pro meu pai, tudo bem, pai?
Ele disse, eu estou bem. 제가 이야기를 했어요. E eu falei, 아버지 형님도 안 계시고 pai, o meu irmão mais velho não está aqui. 아버지가 돌아가시면 Se por acaso o senhor falecer, 우리 아버지 생각이 날 때 quando a gente se lembrar do Senhor, 소리라도 듣고 a gente vai querer escutar a sua voz. 제가 녹음기 장치를 E eu preparei um gravador. 아버지 저희들이 하고 싶은 얘기 하시면 Pai, se o senhor tiver algo que o senhor queira me falar, depois que o senhor falecer, no dia para a gente se lembrar que a gente fica com saudade de você, a gente pode reunir a família e escutar a sua voz. 깊은 이야기 하시면 Então, pai, se o senhor quiser falar qualquer coisa, então agora eu vou gravar. Se o senhor achar que está tudo bem, pode começar a falar que gravarei. E meu pai estava se deitando, olhando para o teto, para o céu. Ele falou muito bem. 안 그래도 너희들 이렇게 하고 싶은 이야기 Eu realmente queria falar algumas coisas para vocês. 동안 Por 1 hora, 우리가 몰랐던 여러 가지 이야기도 하고 ele falou algumas coisas que a gente não sabia, falou várias coisas do coração. 유언이죠. Era o testamento dele. 그래서 다 E no final, ele deu a sua última palavra falando: 만일에 내가 죽거든 quando eu morrer, 너희들 뭐 재산이나 땅 몇 마지기 뭐 집 있고 이런 거 가지고 서로 다투지 마. não briguem por causa do terreno, da casa. 그리고 내 몸에 옷을 갈아입힐 사람은 E 서당 마을에 김씨 a pessoa que vai trocar minha roupa, ele é o senhor Kim do vilarejo vizinho. 어릴 때 잘 돌봐줬기 나를 만지고 더럽다고 하고 Porque eu cuidei dele desde criança, então ele não vai ter nojo de mexer no meu cadáver. 그 장신은 뒷골에 너 어머니 산소 그 아주 자리가 좋다. 그 옆에 하면 된다. E quando vocês quiserem me enterrem do lado da tumba da sua mãe, porque lá é muito bom. 유언을 많이. E assim ele acabou o testamento dele. 제가 조심스럽게 아버지께 질문했어요. E cuidadosamente eu perguntei para o meu pai: 아버지 만일에 아버지가 돌아가시면 pai, se o senhor falecer, 아버지 말씀하신 그대로 아버지를 모시고 eu vou fazer tudo conforme o senhor me pediu. 몸은 우리가 그렇게 모시겠는데 O seu corpo, a gente pode fazer isso, 아버지 영혼은 어디로 가시겠어요? mas o seu espírito vai para onde? 아버지가 두려워 떠시더라. E o meu pai estava tremendo de medo. 한참 동안 말이 없으시다. Ele ficou em silêncio por um tempo 한숨을 e suspirou profundamente. 내가 하늘나라에 가고 싶다. Eu gostaria de ir para o céu, 그런데 mas 늦었다. já é tarde. 내가 무슨 공로가 있어야 하늘나라에. Eu tenho que ter alguma condição para poder ir para o céu. 저는 그때 너무너무 눈물겹게 감사. Naquele momento eu chorei de gratidão, brought to tears because 하늘나라에는 우리 행위로 가는 게 porque nós vamos para o céu não pela nossa obra, 하나님의 은혜로 pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus nós podemos ir para o céu. E a segunda coisa que eu agradeci 내가 목사가 é porque eu era pastor 가서 잘 이야기할 수 그게 너무 좋아. e assim eu podia explicar para ele facilmente como poder ir para o céu. 아버지가 그냥 누워 계시게 하고 Eu deixei o meu pai deitado ali 2시간 가까이 e por aproximadamente 2 horas 복음을 eu preguei o evangelho para o meu pai. 아버지 우리가 선하리라 공로로 하늘나라 가는 거 Pai, nós não vamos para o céu pela nossa boa obra, 있기 때문에 because we all have porque todos temos pecado, nós temos que ser destruídos. 십자가의 피로 우리 죄를 사하고 Mas porque o sangue de Jesus na cruz nos perdoou dos pecados. 그 이야기를
E eu falei para ele detalhadamente como recebemos o perdão do pecado pelo sangue de Jesus. E o surpreendente é que o meu pai acreditou nessa verdade. Eu fiquei tão grato que eu chorava. E o meu pai falou sozinho: Deus, Jesus, muito obrigado. 내 모든 죄를 십자가의 피로 다 O Senhor lavou todos os meus pecados na cruz. Muito obrigado. 혼자서 아버지 말로 이야기. O meu pai estava ali falando sozinho. 너무 아버지의 죄 사함 받고 E meu pai ficou tão feliz por receber o perdão do pecado. 나눠본 Embora meu pai nunca tenha ido para uma igreja. 대구 있을 때 우리 교회 안에서 교회에서 계셨. Embora quando a gente estava em Tegu, ele estava na igreja com a gente. 그날부터 아버지가 변하신. Mas desde aquele dia meu pai começou a mudar. 완전히 하지 않는 말. Ele começou a falar algo que jamais havia falado. 세상을 떠나실 때 고향에 떠나시기 좋을 것 같아서. Quando meu pai falecesse, ia ser bom se ele falecesse lá na terra natal dele. 가지고 아버지 고향으로 모시. Por isso, locamos uma ambulância e o levamos até a sua terra natal. 그랬던 아침에 주무시고 일어나시. No dia seguinte, ele dormiu e acordou e disse: Meu pai disse, 어제 그 앰뷸런스인가 뭔가 ontem lá na ambulância, alguma coisa assim, 내가 그 타고 너무 편안하게 왔어. eu vim de uma forma tão pacífica. 내가 몸이 안 좋아서 불편할 것 같아. Eu pensei que porque eu tô doente eu ia ser desconfortável para mim. Mas eu vim de uma forma tão confortável. Eu agradeço muito a Deus. 너희들 날 위해 찬송을 좀 불러줄래? Vocês não querem cantar um cântico para mim? 아버지가 그렇게 하신 꿈에도 Eu não imaginava nem em sonho que ele falaria dessa forma. 완전히 구원받은 새 사람. Meu pai recebeu a salvação e se tornou uma nova pessoa. 흘리면서 감사의 찬송을. Nós com lágrimas choramos e cantamos com gratidão. E depois do café da manhã, o meu pai falou. 누구 이름을 하면 Ele chamou o nome de tal, 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 tal. 내가 죽기 전에 보고 싶었지 뭐라. E ele falou, pode chamar eles para virem antes de eu morrer? E a gente foi, trouxe os amigos do meu pai. E meu pai deitado, ele falou, 술상 좀 차리세요. vocês podem preparar uma mesa de bebida? E nós servimos uma mesa para eles. Por favor, podem beber, pessoal. Agora eu estou indo. 나는 우리 둘째 은숙이 애비 믿는 예수님 믿고 Acreditando no Jesus que o pai da Ansugo, meu segundo filho, acredita, eu, através disso estou indo para o céu. 많이 맡아 놓을 텐데 Eu vou preparar um monte de lugar bom. Nice spot for us. 우리는 이 순산 땅에서 태어나 여기서 한평생 살았는데 Nós nascemos nessa terra de Sonsani e vivemos a vida inteira aqui. 우리가 자녀를 지은데 얼마나 우리가 좋고 재미가 있었나. E a nossa vida inteira nós nos divertimos, passamos um tempo muito bom. E então vamos fazer isso novamente lá no outro mundo. 애비 믿는 예수님 믿고 하늘나라 간다. Acreditando no Jesus que meu segundo filho acredita. Então eu vou para o céu. 믿고 하늘나라에서 만나자. Vocês também acreditem em Jesus, no Jesus que eu acredito e vamos para o céu. 오는 사람마다 예수 믿으라고 권하고 E para todos os parentes que visitavam, ele falava que tinha que acreditar em Jesus. E à noite ele dormiu. 을 걸면서 주무시다. E no dia até de manhã ele dormiu roncando. E de manhã ele parou de respirar. 우리 아버지가 하늘나라 가겠다. I had my Eu fiz meu pai ir para o céu. Meu irmão mais velho veio e falou, eu sou um filho mau, eu sou um filho mau. Ele estava tão triste. Mas eu sou um filho bom, eu sou um filho bom. Porque eu fiz o meu pai poder ir para o céu. 하신 일이 있어서 Meu irmão mais velho teve que ir para o Japão, então eu tive que cuidar do meu pai. E isso foi tão gratificante para mim. so thankful for that. 그리고 막 제가
E depois que meu pai faleceu, por um mês, 까마면 아버지가 꿈에 보이는 eu, sempre que fechava os meus olhos, eu podia ver o meu pai no meu sonho. Embora eu agradeça que meu pai está no céu, mas quando eu sonhava com o meu pai, eu ficava tão triste. Mas depois de um mês, 제가 이제 꿈에서 아버지 그만 보고 싶습니다. eu falei, Deus, eu não quero mais ver meu pai no meu sonho. 정말 우리 아버지를 구하는 너무 기뻤어요. Realmente eu fiquei tão feliz que meu pai foi salvo. 빈소를 만들려고 하시는데 O meu irmão mais velho queria fazer uma tumba 예수 믿고 구원받았으니까 안 해도 돼요. e queria fazer uma coisa de religião, mas eu falei, não, meu pai recebeu a salvação, ele acredita em Jesus, então não precisa fazer isso. Mas o irmão falou, eu sei que isso daqui não serve para nada, mas porque eu fui tão mau filho, eu tô tão angustiado com isso, mas eu acho que isso vai aliviar a minha angústia, por isso eu quero fazer isso. Please don't stop me. 한 달에 2번씩 아침에 일어나서 빈소에 고걸하시고 슬퍼하시고 E assim, o meu irmão mais velho, 2 vezes por dia, ele ia pro tumba de pedra e ficava ali se prostrando. E eu fiquei muito agradecido porque meu pai foi pro céu. Depois, no final, toda a minha família recebeu salvação. O meu tio, minha tia do Japão receberam salvação. Todos os meus primos receberam salvação. 너무 감사한 Eu fiquei tão grato. 우리가 인생을 사는데 Pessoal, durante a nossa vida, 서로도 잠깐이고 o sofrimento é momentâneo 행복해도 잠깐 e a felicidade também é momentânea. 원하기 Mas porque o outro mundo é eterno. 정말 우리가 죄 사함을 받지 못하고 간다. Se nós formos sem receber o perdão do pecado, 진짜로 우리 죄를 다 사해 줬는데 Jesus gratuitamente perdoou todo o nosso pecado. E se dissermos que somos pecadores, 마음이 아픈 imagina quão triste vai ficar Jesus. 죄 사함을 받아야 Por isso nós temos que receber o perdão do pecado. 받는 이 이야기가 Receber o perdão do pecado. 이 성경 전체가 다 그 이야기. Toda a Bíblia fala sobre isso. 근데 이런 방법으로 저런 방법으로 Mas através desse método, daquele jeito, deste jeito. 어제 우리는 출애굽기 12장 6월절에 가는 Hoje nós falamos sobre Êxodo, capítulo 12, sobre a Páscoa. 여기에 참 읽어볼 때 들어보세요. Escutem aqui, pessoal. 출애굽기 12장 1절부터 보면 Quando a gente vê Êxodo 12, 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. The Lord spake unto Moses and Aaron in the Versículo 2. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. 달이 되게 하고 This month shall be unto you the beginning of months, it shall be the first month of the year to you. 3절 3. 너희 이스라엘 해준 3. 이달 열흘에 Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Every man a lamb according to the house of their fathers, a lamb for an house. 출애굽기 12장 1절에서 14절까지 Exodus chapter 12, verses 1 through 14. 제목은 어린 양입니다. The title is the lamb. Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 a 14. 사에 대하여 식권 O título é o cordeiro. Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. 5절 Verse 5. 그 어린 양은 허먹고 1년 된 수컷으로 양이나 염소 중에서 취하고 Your lamb Versículo shall be 5. without blemish, a male of the first year. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. 14일까지 간지가 해질 때에 온 6. 이스라엘 온 회중이 E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. 6월절에 관한 이야기인데 This is about Isso está falando sobre a Páscoa. 말은
Mas a palavra Páscoa 지나간다. quer dizer passar. 지나간다. Quer dizer passar. 뭐가 지나가냐? What is O going que passa? 저주가 A maldição, a destruição. Ela estava vindo para mim, 나를 피해서 mas ela vai desviar e vai passar por mim, sem me matar. 넘어서 주가 너 건너가는 거. A morte vai desviar, vai passar por você. 사자가 칼을 들고 O anjo da morte vem com a sua espada 할거 짓지마다 장자를 칼로 죽이는데 e ele vai para a casa de povo de todas as pessoas do Egito. 피할 수 있는 방법이 뭐냐? E quando o anjo da morte viesse, como que podia desviar da morte? Essas palavras 멸망을 받아야 우리에게는 아주 중요한 이야기. é uma palavra muito importante para nós que cometemos pecados por isso temos que ser destruídos. Então o anjo da morte, 능력을 휘두르면서 passando por todo o Egito, ele ia matar com a espada. 그런데 Mas 여기에 이제 그 사람을 살리는 주제가 but the o objetivo para salvar as pessoas, o objeto para salvar as pessoas é o cordeiro. 미리 정해 준비했다가 Você já escolhe um cordeiro e prepara ele, e ao 10 deste mês, 1월 14일 저녁 해질 때에 no dia 10 do primeiro mês, quando o sol se pôr, 양을 잡아서 você pega o cordeiro, 중요한 양을 mata ele, 받아서 pega o sangue dele, isso é importante, 주와 임방에 e você passa nas vergas e na ombreira da porta. 그리고 and then E depois entra no quarto 고기를 먹어라. e come o cordeiro. 그리고 and gird Coloque, 신을 신고 and put shoes on coloca o cinto, coloca a sandália, coloca o cajado na mão e já prepara para ir embora logo. as you do that, eat the meat of the lamb. E depois come o cordeiro. E aí Deus falou o quê? 그 밤에 Eu naquela noite 다니면서 passarei pela terra do Egito 짐승을 물어나고 e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, 우리는 처벌을 desde os homens até os animais. All the firstborn. 그런데 Mas 양을 잡아가지고 피를 문설주 임방에 바른 사람 a pessoa que pegou o sangue do cordeiro e passou nas ombreiras e na verga da porta, 그래서 내가 집집마다 아들을 다 죽이다가 eu vou estar passando de casa em casa para matar o primogênito. 문설주 임방에 피가 칠해진 사람 Mas na casa daquelas pessoas que o sangue tiver passado nas ombreiras e na verga da porta, Let's look at verse 13. vamos ver o versículo 13. 땅을 칠 때 그 피가 너희 O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 And when I see the blood, Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. 여기는 so Então aqui, 양의 피가 문설주 임방에 발라지면 se o sangue do cordeiro estiver passado nas ombreiras e na verga da porta, 다시 말하면 em outras palavras, 받고 멸망을 받아 죽음을 eu tinha que ser destruído, morto, 어린 양이 대신에 죽고 mas o cordeiro vai morrer no meu lugar. Ele derramou seu sangue e morreu no meu lugar. E como sinal para isso, 설주와 임방에 바르면 se você passar esse sangue nas ombreiras e na verga da porta, 갔다가 quando o anjo estiver entrando para te matar, 임방에 피가 칠한 집에는 nas ombreiras e na verga da porta que já tiver o sangue, 그냥 지나가겠다. ele simplesmente vai passar. 그냥 지나가겠다. Ele simplesmente vai passar. he will pass over. Ele vai passar. Vai passar. 예, 주제는 Então, o objeto daqui 사람이나 악한 사람 그게 아니야. não é o ser bom ou mal. 정말 정직한 사람이 아니라 그게 아니고 Não é ser fiel ou não. Não tem nada a ver com isso.
Quando você vai para a igreja, você lê a Bíblia, quanto você construiu a igreja. Isso não tem nada a ver. 뭐가 상관이 있느냐면 O que é importante? 양의 피가 우리를 살려요. É o sangue do Cordeiro que nos salva. 피가 설주에 와 임방에 발린 거 보니까 Ah, vendo que nessa casa tem o sangue aqui nas ombreiras e na vega da porta. Olha, nessa casa passaram o sangue. 죽었어. Eu acho que alguém já morreu aqui. 천사들은 다음 집으로 가세요. E o anjo fala, vamos para a próxima casa. Olha, aqui também já passou sangue. 사망이 왔어. Ah, já veio a morte aqui. 라는 말은 Quer dizer, quando vê sangue, quer dizer o quê? Que alguém morreu. 모두 지나갔나? Ah, então quer dizer que outro anjo já passou aqui. A morte já esteve aqui, então vamos para a próxima. 애굽에 있는 모든 집을 다니면서 Andando por todas as casas do Egito. 그 천사 칼을 가지고 장자를 죽이는 무서운 심판이 내린다. Aquele anjo, ele tinha o juízo medonho de poder julgar matando o primogênito. 피를 보고 Mas vendo o sangue nas ombreiras e na vega da porta, o anjo tirou a espada, mas colocava de volta e ia para a próxima casa. 그것이 이제 유월절 건너간다. 패소가. Isso é a Páscoa, passar. 여러분 우리가 하늘나라 가는 것은 E pessoal, nós irmos para o céu. Não é pelas nossas boas obras. 종교는 Hoje em dia, a religião errada enfatizam as boas obras, você tem que ajudar o próximo, orar bastante, fazer obras na igreja, dar muitas ofertas, faça isso, faça aquilo. E assim você pode ir para o céu. 거짓말하고 도둑질하고 막 그런 사람들은 멸망간다. Mas, por outro lado, se você pecou, mentiu, roubou, tais pessoas vão ser destruídas. 사람들 이런 관념을 가지고. A maioria das pessoas vivem com esse conceito. 그래서 여러분 오늘 참 많은 교회가 Por isso, hoje em dia, muitas igrejas, 기도를 하면 se você orar, se você se arrepender, se você ofertar, se você crer piamente, se você fizer boas obras, você pode ir para o céu. Não é assim. A Bíblia diz 뭘 해서 하늘나라 가는 que nós não vamos para o céu se fizermos alguma coisa. Nós vamos pela graça. Que graça! 주님이 우리가 받아야 할 죄를 다 벌받고 Todo o castigo que devíamos receber por causa do pecado, Jesus já recebeu no nosso lugar. 피를 보고 Vem do sangue da cruz. 저 피는 예수님이 죽은 피네. Ah, aquele sangue foi da morte de Jesus. 죄를 다 벌받고 피를 흘리고 죽었네. Por todo o castigo, ele recebeu a punição e sangrou. Então acabou o julgamento do homem. 믿음으로 마음에 받아들이면 Se você aceitar isso pela fé no seu coração, 그러면 여러분 하나님은 우리를 멸망치 않고 지나간다. então Deus não vai nos destruir, ele vai passar. He does not curse you, he passes you over. 안타까운 것은 Mas infelizmente, 사람들이 muitas pessoas 믿는다고 하지만 dizem que acreditam em Jesus, 잘 몰라가지고 mas não sabem a verdade que está na Bíblia. 많이 내고 Dão bastante dízimo, oram, eles se arrependem do pecado, faz isso, faz aquilo, faz isso, aquilo, e faz mais e mais. Then they think Eles pensam, there's a scale. 이쪽에 무거운 거다. tem uma balança, tem uma gangorra, né? Então se um lado tá pesado, aí o outro lado sobe. E se não, aí o outro lado... Ah, se eu fizer boa obra, então o lado para eu poder ir para o céu vai se levantar. E se eu fizer coisas más, eu vou para o inferno. Muitas pessoas pensam dessa maneira. 성경에는 Na Bíblia, 유월절은 이걸 통해서 através da Páscoa, 어떤 사람이 죄 사면 어떤 사람 하나라 그걸 얘기하는 está já falando quem é que vai para o céu e quem vai ser amaldiçoado. 무슨 얘기냐면 Então, o que essas palavras significam? 십자가에 못 박혀 죽어. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. 그
심판이 임하는데 E nesse dia o julgamento vem sobre o Egito. 이제 장자를 죽이는데 E em cada casa vai vir a morte para o primogênito. Mas que casa vai sobreviver? Quem tem o sangue como sinal na verga e nas ombreiras da porta. Como é que essa casa veio? Como é que esse sangue veio? Eles compraram? Não! Foi o cordeiro que morreu no lugar dele. Eu devia morrer pelo meu pecado. Mas esse cordeiro morreu no meu lugar. 대신 죽어 피를 문설주 임방에 발랐기 때문에 Porque o sangue do cordeiro morto está passado na porta no meu lugar. Então não tem morte nessa casa. Não precisa de outra morte. Por isso que passa Páscoa. E o cordeiro representa Jesus. João Batista viu Jesus e disse: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 예수님을 보고 하나님은 어린 양이다. Deus chamou Jesus de cordeiro de Deus. 죽지 않기 위하여 Por quê? Para que nós seres humanos não morrêssemos. 인간을 위해서 피를 흘리고 O cordeiro morreu no nosso lugar derramando o seu sangue. 피가 문설주 임방에 발린 사람들은 E as pessoas dentro da casa, 타자 내려왔다. quando o sangue foi passado na porta, os anjos da morte vindo, eles simplesmente passaram por essa casa. O que isso significa, pessoal? 예수 그리스도를 Esse cordeiro representa Jesus. 이야기하지만 Mais uma vez eu digo, João Batista disse: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 그러니까 이제 예수님이 우리의 모든 죄를 대신해서 Então, Jesus, no nosso lugar, ele morreu na cruz. 마음에 E no nosso coração 피가 묻은 foi passado o sangue de Jesus. 주원 그 피가 Aquele sangue que Jesus passou 죄를 사했다는 증거가 é a prova de que meu pecado foi perdoado. 죄를 대신 받았다는 증거가 É a prova que Jesus morreu no meu lugar. 기독교 지도자들이 Mas hoje em dia, muitos líderes cristãos, 사는 예수의 피 외에 다른 방법이 없는데 não existe outro método para perdoar nosso pecado senão pelo sangue de Jesus. Mas se eu fizer boa obra, se eu me arrepender, se eu orar, se eu ofertar, se eu pregar, se eu ficar orando na montanha a noite inteira, eles dizem que assim eu vou poder ir para o céu. Não é assim. 성경에 통해서 가리키는 것은 Deus nos ensina através da Bíblia 그 피를 문설주 임방에 바르는 que o sangue do cordeiro passado nas ombreiras e na verga da porta significa que nessa casa já houve morte. 그래서 그 집은 넘어가는 Por isso que pode passar por essa casa. 나라고 하는 우리 집에 천사가 왔다가 Então o anjo veio para casa chamado eu. 양의 피가 있습니다. E no meu coração tem o sangue do cordeiro. 하고 죄 때문에 죽어야 하는데 Eu cometi pecado, eu devia ser amaldiçoado, morto e destruído. 흘리고 돌아가셨어. Mas Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar derramando o seu sangue. E esse sangue lavou todo o meu pecado. 믿는 사람들은 A pessoa que crê nisso, 마음에 예수님의 피를 간직하고 essa pessoa guarda o sangue de Jesus no seu coração. 죄를 씻기는 예수 Quem me poderá salvar? Somente o sangue de Jesus. 예수의 피가 왜 우리 죄를 씻었습니까? Por que o sangue de Jesus lavou nosso pecado? 피는 O sangue de Jesus 못 박혀 죽어심 흘린 겁니다. foi derramado quando ele morreu na cruz. E Jesus, sendo crucificado, 해야 할 모든 죄의 벌을 받고 ele recebeu todo o castigo pelo nosso pecado que nós devíamos receber. E o pecado acabou, o julgamento acabou 저주가 끝이. e a maldição acabou. 그래서 우리는 예수의 피를 Por isso nós olhamos para o sangue de Jesus. Eu cometi muitos pecados, eu menti, eu roubei. 예수 십자가
Mas o sangue de Jesus Cristo na cruz, 죄를 대신해 십자가에 esse sangue lavou o meu pecado. 여기서 내 죄 심판이 끝이 났어. E ali acabou o juízo pelo meu pecado. 전수가 끝이 났어. A maldição pelo meu pecado acabou. 해결이 십자가에 끝난 거야. Agora todo o meu pecado já foram cuidados na cruz. Acabou. É crer nisso. Mas a religião corrompida, não pelo sangue de Jesus. Eu fiz algo, eu faço algo, faço. Mas o que a Bíblia diz? Em Efésios capítulo 2, versículo 8. 은혜를 인하여 믿음으로만 구원하더라. By grace are ye saved Pela graça sois salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 자, 이제 우리는 뭘로 말미암아 구원받습니까? Nós recebemos a salvação através do quê? Pela graça, pela fé. 은혜는 값없이 주는 거야. A graça é dada de graça. 그러지 않았어요. Nós não pagamos. 나도 받지 않았어요. Nós não pagamos nenhum salário pelo pecado. Porque Jesus já pagou por todos os nossos pecados. Porque Jesus recebeu pelo julgamento do nosso pecado, ele morreu pelo nosso pecado. 죽고 Jesus pagou pelo preço do pecado morrendo. E isso se tornou graça para a gente. Não existe nada que tenhamos que fazer. 그러나 우리 알아야 하는 거. A única coisa que temos que fazer é, nas ombreiras e na verga da porta, nós temos que passar o sangue. Por quê? 이미 사망이 지나갔습니다. Porque a morte já passou por essa casa. 그 죄의 벌을 어린 양이 받았습니다. the punishment. Porque a punição pelo pecado já passou aqui. I too at the door. Eu também tenho porta no meu coração e o sangue foi passado ali. 피를 칠했습니다. Pastor, how did you Pastor, como você passou o sangue na porta do seu coração? 칠 때에 É muito simples. Quando Jesus morreu na cruz, 죄를 대신 죽으셨습니다. ele morreu pelo meu pecado no meu lugar e derramou seu sangue. Por isso, quando a gente faz a Santa Ceia, a gente toma o vinho. 예수님의 피 Isso é o sangue de Jesus que foi derramado por mim. A gente come o pão. 예수님 지키신 그 살을 É a carne de Jesus que foi rasgada por causa do meu pecado. 자, 내 죄의 심판은 O julgamento pelo meu pecado acabou na cruz. 먹잖아. Eu estou comendo esse pão. 예수님의 살이야. Isso é a carne de Jesus que morreu por mim. Eu estou tomando vinho. 흘리신 예수님 피를 말하는 거야. Esse vinho representa o sangue de Jesus que foi derramado por mim, pelo pecado que eu devia morrer. Jesus Cristo morrendo no meu lugar. 끝이 났어. E todos os pecados que eu devia, todo o juízo que eu devia receber, acabou. no more? Therefore, God Já não tem mais. Por isso que nós somos justos. E para nós sabermos disso, em Êxodo 12, os israelitas que deviam ser destruídos receberam a salvação. Eu fui para Eswatini. 에스와티니에 저희 그 학생 둘이서 and two of our Duas estudantes nossas foram para Eswatini 음악 학교 학생들인데 they were students e elas eram estudantes de música. and they were E elas eram duas meninas que cantavam muito bem. Mas um dia tinha a formatura da Faculdade Federal de lá. and then the two students said, hey, let's go. E elas falaram, vamos para aquela formatura e vamos pedir para cantar na graduação. So these two girls E essas duas moças foram lá para a Faculdade Nacional. Oi, nós somos estudantes de música da Coreia. and we came to do service E nós viemos servir como voluntárias aqui. Queremos cantar aqui. and we want to sing. Nós queremos cantar músicas congratulatórias para a formatura. E o responsável falou, não. Por quê? Porque aqui é uma faculdade nacional. 꽝폐하께서 이게 오시게 Então o rei vai vir participar hoje à noite. In Eswatini is
Em Eswatini ainda é monarquia. E como a gente já fez toda a programação e demos ao rei, ninguém pode trocar essa programação. 노래하는 게 여기 프로그램 없기 때문에 Porque vocês cantarem não está na nossa programação, a gente não pode trocar. Tá bom. Então nós vamos só assistir a formatura. Mas depois ele veio de novo. 아직 안 오셨는데 Como o rei ainda não chegou, e todos já estão aqui. Mas mesmo assim, vocês querem cantar? Ah, tudo bem. Quantas a gente pode cantar? Canta 3 músicas. Tá bom. E aquelas 2 estudantes foram cantar. 보이죠? Vocês estão vendo aqui, né? Elas cantaram. 노래를 반쯤 불렀어요. Quando elas estavam na metade da primeira música, o rei veio. 왕 자리 앞에 앉아. E o rei se sentou na frente e escutou elas cantarem. Olha ele ali. Ele é o rei. 왕이 노래를 듣고 다음에 E depois que o rei escutou a música, acabou a formatura. E o rei falou: chama aquelas estudantes que cantaram aquela hora. E elas foram. E se encontraram com o rei. Vocês vieram de onde? Da Coreia. 우리나라 노래를 잘하는 Como vocês cantam tão bem a música do nosso país? Ah, nós estudamos música. Ah, e o que elas disseram 자 목사님 para o rei foi: ah, e o pastor fundador da nossa escola de música vai vir para Eswatini em 10 dias. Ah, é? 왕이 비서실장 지시했어요. E o rei mandou o seu secretário: 목사님 오는 비행기 편을 알아라. descobre o horário do voo do Pastor Park e você traga-o do aeroporto até aqui. E quando eu cheguei no aeroporto, 장관이 마중으로 왔어요. o ministro da juventude estava ali para me receber. Eu fiquei assustado. E eles me levaram para a sala VIP. E depois o ministro da juventude me levou até o rei. E quando você vai encontrar o rei, você tem que perguntar do horário que tem. Porque se eles falam 40 minutos, é 40 minutos, tem que sair. Eu perguntei quanto tempo eu tenho. Aí ele falou 40 minutos. Eu falei, tudo bem. E eu fui. E o rei estava sentado adiante de mim. E da porta até onde ele estava sentado, eu tinha que ir agachado. E eu queria ir engatinhando. Mas o secretário falou, não, os estrangeiros têm que ir andando. 광패하고 이제 막 이야기가 됐어요. E assim eu conversei com o rei. 광패하고 이제 이야기하는데 Conversando com o rei, 그러고 한 10분이 지나서 depois de 10 minutos, 박광 목사 통역하고 o pastor Joseph Park estava traduzindo, eu preguei o evangelho para ele. 10분 지나니까 E depois de 30 minutos pregar, os 40 minutos chegaram. Então eu parei de pregar. E o rei falou, pastor, prega só mais um pouquinho. Eu fiquei muito agradecido. 10분 동안 속죄에 대한 이야기 좀 약간 미비했는데 Porque por 30 minutos falar sobre a remissão do pecado é meio curto. Mas eu podia falar por mais 30 minutos. Então era 1 hora. Eu preguei para ele. 구한이 막 눈을 E o rei, ele arregalou os olhos e ficou olhando para mim. Eu não conseguia olhar nos olhos dele. Ele não mexia os olhos. E aí eu acabei de pregar. E o rei falou, pastor, você pode pregar só mais uma vez? 30분을 3번 Eu preguei por 30 minutos 3 vezes. 제가 막 감격 Eu fiquei emocionado. 말씀이 들어가는 A palavra estava entrando nele. Ele recebeu a salvação. Ele recebeu a remissão do pecado. 그래서 제가 30분 3딱 끝나니까 E depois que eu preguei 3 vezes por 30 minutos, 왕께서 말씀을 하셨어요.
O rei falou: 목사님, Pastor, 목사님은 참된 하나님의 종이십니다. o senhor é um verdadeiro servo de Deus. 제가 땅을 드리겠습니다. Eu quero lhe dar um terreno. 여기다 IYF 센터를 지어. Construa o centro da IYF 그래서 이제 정부로 땅을 얻었어요. e a gente ganhou um terreno do governo. 시내는 아니고 약간 변. Mas não era lá na cidade, era meio que no interior. E aí eu falei com o rei. Os estudantes, eles não têm carro. Então é difícil eles saírem da cidade, né? Se o senhor puder nos dar um terreno aqui na cidade, seria muito bom. 정부 땅이 없었어요. Mas na cidade não tinha um terreno do governo. Ele tinha a sua terra pessoal. E ele nos deu 150 acres. I went and saw it. The land was Eu vi a terra era muito grande, muito boa. mountains were very beautiful. E a montanha muito bonita. E depois eu falei. 진짜 전부 땅을 깎아가지고 센터를 지으려고 했는데 Eu estava pensando em colocar tudo no mesmo nível e construir um centro, mas a vista é tão bonita. Então eu não quero cortar essas árvores. 3만 평을 주시면 Se você me dá mais 30 acres, And we'll keep the então a gente vai manter o cenário como ele é e a gente vai construir conforme esse lugar. Por favor, e ele nos deu mais 30 acres. E assim a gente começou a construção. and it's costing some money. E custou um dinheiro. 목사님 집을 지었어요. E o rei falou: Pastor, construa a sua casa aqui. Porque sempre que o senhor vier aqui, não durma no hotel, durma na sua casa. Nossa, ele cuidou tanto da gente. 왕 국모님이 삼성병원에 치료를 받으러 한국에 오셨나요? Uma vez a rainha veio para a Coreia receber o tratamento no Hospital Samsung. 국모님이 오시는데 E a rainha mãe, ela ia vir para cá. E ela tinha 70 funcionários com ela. 호텔 하나 빌려가지고 Eles alugaram um hotel. 또에 무릎 꿇고 있고 E todos estavam ajoelhados no corredor. E a rainha mãe, ela estava no quarto dela. E o rei falou para mim: 좀 도와달라고 그랬어요. Você poderia ajudar a minha mãe aí? 하니까 E quando eu quis entrar, os funcionários me bloquearam. 갔다 와가지고 E naquele dia eu tinha ido para um lugar e eu estava tarde e eu tinha voltado do exterior. Mas aí eu estava indo embora 공주님이 가는 걸 봤어요. e eu vi a princesa andando ali. 공주님 그때 나라 목사가 E a princesa percebeu: esse é o pastor. 대사가 담당하더라고요. E eu acho que era o embaixador que estava encarregado. 좀 만나게 됐어요. And I asked E eu pedi para encontrar o embaixador. the ambassador. E eu encontrei o embaixador. O rei Told me me disse para eu ajudar a rainha mãe. Então eu preciso me encontrar com ela. E o embaixador não falou nada desde então. 복음도 전하고 E eu pude pregar o evangelho para a rainha mãe. 좋은 관계. E aí a gente tem uma boa relação com o rei. 공황폐하에게 얘기했어요. Eu falei para o rei: 우리 교회는 아주 전문적인 의사예요. Vossa Majestade, nós temos bons médicos na nossa igreja. 정윤 박사 내과 의사 아주 세계적으로 유명한 분이고 Dr. Jeonnam Dr. Jong Nong-ju, ele é um médico muito famoso. 한의학과의 세계적으로 유명한 분. E também o ancião Han Nung-jon, ele é muito famoso pela medicina chinesa. E também tem o Dr. Lee Song-ho. 세계 최고. Ele é o melhor que tirar uma nova dentadura. 누굽니까? 김소원 자매 E a irmã Kim Soo-won, ela é 5명. ginecologista. E a gente tinha esses 5 médicos. 왕이 너무 기뻐하시고 E o 왕실 가족 rei ficou tão feliz. A família real foi tratada por eles. 2년하고 E por 2 anos nós fizemos isso e tínhamos que ir esse ano, né? Mas por causa do corona não fomos. 그냥 머물러 놓고 저
O rei, ele já coloca o seu pulso na frente do ancião Juan para ver a pulsação dele. Já somos amigos. And he provides E ele nos provê tantas coisas. 모든 교회 목사님들이 Todos os pastores de Eswatini, 구왕폐하 그러시니까 porque é o que o rei está falando. Eles escutaram o evangelho. 축하 메시지. E aquele pastor de agora há pouco, ele deu uma palavra ele deu um testemunho, o pastor de Eswatini. É tão gratificante para que a gente possa fazer livremente todo o trabalho. Ele abre o caminho. 진짜 구왕폐하께서 이 제3의 말씀을 듣고 O rei, escutando esse evangelho, ele ficou emocionado. 만나면 E quando eu me encontro com o presidente, a maioria das vezes é 40 minutos. that's short, you get 20 minutes. 이번 제가 남미 갔을 때 E When I went to essas vezes eu fui para a América do Sul, eu me encontrei com presidentes de 4 países. Era quase por uma hora. E enquanto eu falava, eles não me paravam e eles escutaram e quase todos receberam a salvação. 루고 대통령 구원 받을 때 너무 놀라워. E quando o presidente Fernando Lugo recebeu salvação, foi incrível. O presidente Yaibone, ele recebeu a salvação, ele queria vir para a Coreia. E a gente queria recebê-lo na Coreia, mas a Casa Azul falou quanto que é a segurança dele. Mais ou menos 27 milhões de dólares. Eu falei para o presidente, não venha. Depois que acabar o seu mandato, venha. Nós não temos esse dinheiro para segurança. E o presidente Yaibone, assim que o mandato dele terminou, ele veio e ficou por uma semana aqui. 저 뭐야 파라과이 페르난도 루고 대통령 E o presidente Fernando Lugo do Paraguai, 몇 차례 우리를 방문했어요. ele várias vezes veio nos visitar. 행복해하는 and after E depois de receber salvação, ele ficou tão feliz. A salvação 우리가 하는 게 아니라 não somos nós quem fazemos. É o Salvador quem faz. 병원에 가면 Quando a gente vai para o hospital, 병을 치료하는 게 아니라 não somos nós que tratamos a doença, é o médico que trata. A salvação 구원자가 있고 tem o Salvador 이 구원자가 e tem aquele que precisa ser salvo. 구원자는 O Salvador 대신 십자가에 못 박히고 제 구원하신 예수님을 가리키고 representa Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. 구원자가 아니라 Nós não somos o Salvador. 받아야 할 Nós somos pessoas que precisamos receber salvação. Nós somos os salvos. Para receber a salvação, 구원받기 일을 하면 se nós trabalharmos para ser salvos, nós nos tornamos o Salvador. 구원자가 일을 해야 하고 Então é o Salvador quem tem que trabalhar. 이 구원자이기 때문에 E porque nós somos aqueles que precisamos ser salvos, 해서는 안 됩니다. nós não podemos fazer nada para ser salvos. Nós não devemos fazer nada. Nós somente temos que receber o que Jesus Cristo fez pela fé. that by faith. 그래서 여러분 우리가 뭘 하면 Então, se nós fizermos algo, 자 구원 é uma salvação falsa. 구원은 A verdadeira salvação 하는 거 é perdão do pecado, é ir para o céu. 그것을 예수님이 대신한 구원 É Jesus Cristo, Salvador, quem faz no nosso lugar. Jesus the 우리가 Savior. 아까 그 누가복음 저 10장에 강도 만난 자 이야기 그분이 하셨죠. A outra vez, agora há pouco, o pastor falou sobre o homem atacado por salteadores. Quando a gente vê a história do homem atacado por salteadores, o que está falando? Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe. 여리고로 내려가다가 Certo samaritano estava indo de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores e ficou semi-morto. Ele é o Salvador. 하는 중에 Certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto. 보면 재밌는 게 E sabe o que é interessante aqui? 어떤 사마리아인은 Certo samaritano 여행주의 그 길을 que seguia o seu caminho 불쌍히 여겨 Saw him compadeceu-se dele, passou-lhe perto 포도주를 그 상태에
E vendo, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. 자, 여기에 재밌는 이야기는 Aqui, o que é interessante 구원자가 있고 é que tem o Salvador e aquele que precisa ser salvo. 우리를 구원한 자는 구원하신 분 예수님 그분은 O Salvador que precisa nos salvar é Jesus Cristo. 우리는 피구원자입니다. E nós somos aqueles que precisa ser salvo. 성경에 너무 재밌는 게 뭐냐? Mas o que é interessante na Bíblia 성경은 아주 정확하게 기록해요. é que a Bíblia escreveu exatamente 얘기가 나옵니까? o que está falando. 구원자 대신 사마리아인이라. It is the Tem o samaritano, que é o Salvador, que trabalha. 강도 만난 자. O homem atacado por salteadores, que precisa ser salvo, 아무것도 안 합니다. não fez nada. Entenderam? 우리는 피구원자예요. Nós somos aqueles que precisam ser salvos. Nós somos homem atacado por salteadores. Mas hoje em dia, as igrejas falsas falam que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que ofertar. A gente tem que orar bastante. Não! A salvação não somos nós quem realizamos. Nós jamais podemos fazer. Se em Efésios capítulo 2 está escrito: pela graça sois salvos, pela fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando você ganha presente, você paga por isso? Não. E o que está escrito depois? Não de obras, 이는 누구든지 para que ninguém se glorie. 자, 구원은 우리가 일하면 구원이 Pessoal, a salvação, se a gente trabalhar, não dá certo. 모든 과정을 Todos os processos para receber a salvação 그분이 foi Jesus Cristo quem fez. 그래서 여러분 우리는 많은 사람들이 이야기합니다. Mas muitas pessoas dizem: 사마리아인처럼 해야 한다고. você deve agir como bom samaritano. Não faz sentido. 구원자가 아니고 피구원자. Porque nós não somos salvadores, nós somos aqueles que precisam ser salvos. Então, olhe cuidadosamente aqui. 만났던 이제 곧 죽어가고 있어요. Esse homem foi encontrado por salteadores e estava morrendo. Então, o sol estava se pondo, e quando o sol se põe, vem lobos, e ele ia devorar ele e ia morrer. Ele não podia fazer nada, ele somente estava deitado. E quando o sacerdote passou: por favor, me ajude. Mas ele passou reto, o levita passou reto, mas o samaritano se aproximou. Certo samaritano que seguia o seu caminho, viu, vendo-o, primeiro compadeceu-se dele e passou-lhe perto, aplicou óleo, vinho e pensou-lhe os ferimentos, colocando sobre o seu próprio animal, levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ele fez até 10 coisas. 강도 만난 자. Mas aqui o homem atacado por salteadores não fez nada. 우리가 구원은 죄에서 사함을 받는 걸 가르칩니다. Salvação significa o perdão do pecado, 사함 받기 위하여 Para você receber o perdão do pecado, não existe nada que tenhamos que fazer. 우리가 해서 죄 사함을 받. Se a gente receber o perdão do pecado com a gente fazendo alguma coisa, isso já não é mais graça. 아무것도 하지 마라. Não façam nada. Simplesmente, Jesus Cristo, 나가에서 na cruz, 내 모든 죄를 todos os meus pecados, 한 Ele já perdoou perfeitamente. Somente acreditando nisso pela fé
Isso é o suficiente. É acreditar nisso no seu coração. Não é pelas suas obras. Não é pelas suas obras. Não é que você tem que fazer alguma coisa. Agora, em Êxodo capítulo 12, nessa palavra sobre a Páscoa, o que eles fizeram para ser salvos? Nada. Eles não fizeram nada. O cordeiro morreu. E ele passou nas ombreiras e na verga da porta. E vendo esse sangue do cordeiro, passou. O anjo passou. Passou. O nosso coração. Temos o sangue de Jesus. Esse sangue está no meu coração. Sempre que eu pensar no pecado no meu coração, o sangue de Jesus foi derramado para perdoar meu pecado. A Bíblia fala assim. Mas hoje em dia, muitas pessoas que não sabem, ficam falando que a gente tem que fazer isso e aquilo para receber salvação. Não é assim, pessoal. Se a gente colocar o nosso dedo na salvação, estraga. Porque é graça. Se a gente trabalhar, não é mais graça. Ao que trabalha, o salário já não é considerado como graça. Se você trabalhar para receber, isso já não é mais graça. Mesmo que não trabalha, mas crê nele, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Amém? O que nós devemos fazer? Porque através de Jesus sendo crucificado, ele recebeu toda a punição pelo nosso pecado. Não existe nada que tenhamos que fazer. Ele lavou perfeitamente na cruz. Ele derramou seu sangue e lavou todos os nossos pecados para sempre. E ele falou que jamais se lembrará dos nossos pecados. E agora todas as igrejas cristãs precisam mudar. Até agora nós quisemos fazer algo para receber salvação. Nós não podemos colocar a mão. Entenderam? Nós não podemos fazer nada. Uma vez em Chicago, eu fui para Chicago e eu estava cansado, mas eu dirigi. E eu pedi para o meu filho dirigir. E como não fazia muito tempo que meu filho tinha tirado a carteira, nós estávamos indo e eu me sentei no banco ao lado e dormi. E de repente meu filho falou, pai, 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 pai! Por quê? Começou a trovejar, começou a cair o céu. Ele falou, não consigo enxergar. Eu falei, coloca a seta direita. E ele virou. Eu falei, coloca o carro na direita. E ele colocou. Estaciona o carro. Desce que eu vou dirigir. E desde então eu comecei a dirigir. Agora meu filho dirige muito melhor do que eu. E como naquele tempo era a primeira vez que ele estava dirigindo, ele não enxergava à frente. Ele falou, pai, pai. E eu falei, calma, coloca a seta para a direita e estaciona o carro. E depois coloca o pisca-alerta. E depois desce. Vem para trás que eu vou dirigir. Porque quando está chovendo e é um caminho difícil, então não pode dirigir quem não sabe. Pessoal, no perdão do pecado, porque você tem que fazer muito bem, desde o começo até o final é Jesus quem tem que fazer.
Se a gente colocar o nosso dedo, não dá certo. Por isso nós 씻어놓은 그 마음에 믿기. somente temos que crer que Jesus já fez tudo pelo nosso pecado. already all been washed. 아멘 하십니까? Amém, pessoal? 그래서 여러분 내가 잘해서 구원받은 건 가짜입니다. Por isso, se eu recebi salvação fazendo bem, isso é falso. 예수님 주시는 구원은 A salvação que Jesus nos deu é a gente não fazer nada. E desde o começo até o final é Jesus quem faz. 그래야 온전한 구원이. Porque assim é uma salvação perfeita. 손이 들어가면 들어간 만큼 Quanto mais a minha mão entra nisso, quanto o meu esforço entra, The Lamb o cordeiro, o sangue do cordeiro, and died. morreu e sendo passado nas ombreiras e na verga da porta, Our sins are os nossos pecados são perdoados. Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado. E através desse sangue nós somos salvos. Não pode colocar um dedo sequer nosso. 혼자서 충분히 우리가 Porque pelo sangue de Jesus Cristo somente já é o suficiente para perdoar nosso pecado. Todos os nossos pecados foram perdoados eternamente. E o mais importante de tudo 하나님은 이상 더 우리 죄를 기억지 않는다. é que Jesus falou que não se lembra dos nossos pecados e iniquidades para sempre. E em Jeremias 31, 34. 그들의 죄악을 사하고 For I will Porque eu perdoarei as suas iniquidades e também dos seus pecados jamais me lembrarei. 여호와의 말. Assim diz o Senhor. Aqui o eu 하나님을 가리키는 representa Deus. 나가 아닙니다. Não sou eu. 죄는 누가 사해요? Quem é que perdoa nosso pecado? Deus. 예수님이 Jesus é quem perdoa. Se nós perdoarmos nosso pecado, então vai dar errado. Porque na cruz nosso pecado já foi perdoado. Só eu acreditar nisso é o suficiente. Então, por isso, nos seus corações, não digam que vocês são pecadores. Eu era pecador, mas Jesus perdoou meu pecado. E por isso eu sou limpo. Eu espero com que vocês creiam nisso. Vamos orar? 사랑하는 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사. Santo Deus Pai, nós agradecemos diante de Ti. 죄악으로 말미암아 저주를 받아 멸망을 받아 Por causa do pecado, nós devíamos ser destruídos, mortos e amaldiçoados. Mas Jesus veio e morreu na cruz. Por isso nós agradecemos a Jesus. 오늘 이 말씀들을 모두에게 하는 은혜가 넘치길 Que a graça do Senhor esteja sobre todos que estão escutando essa palavra. Que o Senhor os abençoe. 위에 피 흘려 죽으시고 O Senhor derramou o seu sangue por nós. Por isso nós te agradecemos, Senhor. E que nós queremos glorificar ao Senhor. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal. Thou my